Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa rúbrica Estética de Bolso, ao nosso último, quarto episódio desta rúbrica especial, desta edição especial sobre estética facial. O meu nome é Diogo Brandão, sou diretor académico da Academia Portuguesa de Estética e é um gosto estar em direto para mais uma partilha de conteúdo sempre rica, sempre importante para as nossas atividades envolvidas naquilo que é a promoção da imersão em estética facial que vai ocorrer nos próximos dias 30 e 31 de março na cidade de Lisboa. Portanto, o sul de Portugal, o centro-sul e sul de Portugal. Prepare-se que nós estamos a caminho, faltam pouco mais de 15 dias para estarmos em Lisboa, 30 e 31 de março. Sem mais delongas, e porque hoje o tema é importante, vamos falar sobre os ingredientes cosméticos na hidratação cutânea, e ninguém melhor do que a professora Joana Nobre para nos brindar com uma conversa tão rica sobre esses ingredientes. Vou já fazer aqui o convite à professora Joana Nobre. Exatamente. O programa não nos prega nenhuma partida. Aqui estamos. Olá. Olá. Boa tarde, como estão? Estou bem, obrigada. Estava aqui a acertar o ecrã. Eu também estou a acertar aqui o ecrã para ver se isto não cai, Exato. que estes tripés. Sim. Aqueles Como está? Estou bem, e a Joana, como está? Bem, obrigada. Que bom, que bom. Boa tarde a Gosto de todos. vê-la. É um gosto Obrigada. tê-la como sempre. A Joana já é uma habitué da nossa academia, enquanto nossa formadora, não só do MBA em Cosmetologia, mas também na imersão. Joana, vamos para Lisboa, para a sua cidade. Eu fico muito contente de trazer a academia para Lisboa, porque temos sempre muito interesse nisso, claro que sim. E é só um Portanto, primeiro passo. bem-vindos. É só o primeiro passo, porque a ideia é como dizia ontem, com a live que também fiz com a Catarina, que foi quando Maomé não vai à montanha, vai à montanha a Maomé. E, verdade. portanto, estamos a preparar-nos para Lisboa nos poder receber melhor e com muitos projetos para o futuro. Joana, hoje o tema é hidratantes cutâneos. E ninguém é melhor do que a Joana para... Aliás, não vai ser só da hidratação, mas vai ser o seu tema na sua aula, na imersão sobre os ingredientes cosméticos nestas funções, no cuidado das funções faciais. E, portanto, sem mais delongas, porque o nosso tempo também é curtinho e o seu é muito contado, sobre hidratação cutânea, o que é que lhe apraz refletir ou comentar sobre os hidratantes cutâneos, as suas propriedades, as suas características, as suas famílias de mecanismos de ação? Podemos começar exatamente por aí. Como é que eles funcionam na pele quando se contactam usando cosméticos nas suas diferentes formas galénicas? Como é que eles funcionam? Claro. Deixe-me só dizer uma coisa, em primeiro lugar, que todas as pessoas precisam de hidratação, independentemente do seu tipo de pele. E os hidratantes são cuidados muito básicos, mas que são essenciais para nós termos uma boa função barreira da pele. E essa é a função primordial da pele. Se nós não assegurarmos tudo isso, depois outros problemas que podem surgir, desde o envelhecimento, às manchas castanhas, rosáceas, etc., tudo isso estará agravado. E às vezes nós tendemos a acreditar que os hidratantes são produtos muito básicos e que há coisas que poderiam ser muito mais potentes, mas se mantivermos a utilização de cuidados básicos, a nossa pele vai estar bem por muitos, muitos anos. Outra coisa importante que eu também queria dizer: independentemente da boa alimentação e da ingestão de água, nós precisamos de cuidados cosméticos e hidratantes para hidratar a nossa pele. E pessoas que têm normalmente a pele desidratada ou seca ouvem muito a ideia de tens de beber água, tens de beber água. Se nós bebermos a quantidade ideal, que já não é a tirania dos 2 litros para toda a gente, tem a ver com a atividade física, o clima, a massa da pessoa, não é por bebermos mais água que vamos ter a pele mais hidratada. E este é um mito muito presente na nossa sociedade,
e que é bastante frustrante para muitas pessoas que têm pele desidratada ou seca, que estão sempre a ouvir isso. Portanto, hidratantes são mesmo cuidados muito básicos que todos nós devemos utilizar nas nossas rotinas para termos uma boa função barreira, uma pele que também se renova nos timings corretos, porque para nós diferenciarmos as nossas células, as enzimas precisam que haja hidratação para que isso aconteça. E depois um aspecto que o Diogo já sabe, que é o que eu gosto mais de falar, tenho sempre que falar sobre isto, que é o facto de nós nos sentirmos confortáveis na nossa pele, não é? O nosso skin ego. E isso é super importante, inclusivamente para a nossa saúde mental. E às vezes nós pensamos que é só uma coisa física e não é só uma coisa física. É física, é mental e também social, que é, de resto, a definição da OMS desde 1946 para a saúde. Pronto. Mas olha, Posto isto. como eu sei que é um tema que gosta, e estava a falar da ingestão de água, e eu gostava de acrescentar um tema para a sua discussão, que é a ideia que muitos profissionais transmitem e que muitos pacientes constroem, que fazer tratamentos de hidratação profunda, nomeadamente através de procedimentos injetáveis, também resolve o problema da hidratação cutânea. E, portanto, eu gostava de adicionar este ponto, esta achega, ao seu comentário, porque, no fundo, é parecido no sentido de que toda a gente acha que se eu hidratar na profundidade e se eu beber água, tenho o meu problema da pele seca ou da desidratação cutânea resolvida, o que não corresponde Não, de forma nenhuma à realidade, e é importante manter a superfície cutânea é verdade. bem gerida, que é para a hidratação essa sim ser bem É controlada. verdade. E é tudo muito complementar, Exatamente. portanto, Não é óbvio. substituto, é complementar. Não, exatamente, é complementar. E mesmo quem faz procedimentos médico-estéticos e que injeta ácido hialurónico, por exemplo, com esse propósito, deve continuar a usar cosméticos, muitas vezes até com ingredientes similares, para que realmente até os procedimentos durem mais tempo. Mas claro que não substitui de todo, de todo. Mas nós associamos como é mais profundo, Que ainda é vai melhor, que é melhor. claro. E às vezes as coisas não precisam de atuar profundamente para fazer o seu efeito. E falando já agora de uma das moléculas de referência, o ácido hialurónico. O ácido hialurónico é uma molécula muito grande. Nunca vai ter capacidade, mesmo que seja de baixo peso molecular, de penetrar profundamente na nossa pele. Portanto, a sua ação é superficial. Mas nada contra. A sua ambição é essa e entrega esse resultado à pele. Está tudo bem, está ótimo. Hidrata a pele, preenche a pele e até considerado um pós-biótico, portanto é um ótimo ingrediente umectante. Pronto, tem essa função na nossa pele. Há outros que também são interessantes. O ácido hialurónico pertence à mesma categoria, por exemplo, da glicerina e veio destronar um bocadinho o papel da glicerina, mas a glicerina até tem um peso molecular mais pequenino, portanto ainda tem uma maior capacidade de penetração e está a haver um revivalismo da glicerina nas formulações, que sempre esteve lá, mas não era um ingrediente comunicado. E agora as marcas comunicam porque também existe uma tendência de nós usarmos ingredientes com alguma antiguidade, não vou dizer que é ancestralidade, mas alguma antiguidade. E de facto a glicerina tem esse estatuto, é uma molécula de segurança que as pessoas associam às avós, aos avós e etc. E pronto, e usam com confiança, ainda bem, porque faz mesmo muito bem à pele. É um ingrediente muito bom. Falou da primeira, ou de uma das Sim, classes de hidratantes, que são os umectantes, exatamente. aqueles que funcionam por captação, alguns também Uhum, por um processo de impedimento dessa perda de exato. água da própria pele. E que outras famílias, Joana, de hidratantes é que existem ou que são mais habitualmente reconhecidos? Depois temos os oclusivos, que muitas vezes até profissionais de saúde dizem, mas não são hidratantes. São, só que atuam de outra forma. Neste caso, como o próprio nome indica, a ideia que nos vem é de uma oclusão, que nunca é total. Claro. Também é importante que as pessoas percebam isto, porque de facto nós não pomos ali uma barreira intransponível de todo, isso não acontece. E às vezes ouvimos isso, mas não quero nada oclusivo, senão a pele não respira, não é? Existe muito esta ideia. Parece uma Nós película podemos... das Santos, não é que estamos a pôr uma película das Santos, mas não Não, é assim. não é uma película das Santos, é como se fosse um paninho molhado em água. Vá, pronto, faz esse papel. Exatamente, exatamente. E de facto são espetaculares. Aqui entra a vaselina, a parafina, muitas ceras, alguns óleos também, silicones, que depois podem pertencer a outra categoria, que já lá vamos aos Claro. emolientes.
mas os oclusivos fazem esta película que impede que a água evapore tão facilmente da nossa pele. Aprisiona um bocadinho e ainda bem, porque não adianta só captar a água para a pele, também é interessante retê-la. Por isso, na esmagadora maioria das vezes, um hidratante não tem só ingredientes de uma destas classes, combina vários. E isso é muito bom. Porque, de facto, Diga. acabamos por atuar com um só produto na hidratação, sim, mas de diferentes formas. Diferentes formas. Inclusive o próprio ácido hialurónico também, para além do humectante, dependendo do seu peso molecular, também pode ter ele próprio uma ação oclusiva. Exatamente. Há De várias. impedir que a água se perca. Por exemplo, dentro dos oclusivos nós temos ingredientes, eu falei, silicones, as ceras, etc., que também podem ser emolientes. Emoliente vem do latim, já sabe que eu adoro a história da cosmética. Emolire, que significa amolecer, portanto, nós vamos preencher as fendas que existem entre as nossas células da pele, à superfície, com estas gorduras que vão depois, obviamente, também aprisionar melhor a água na nossa pele. E tudo isto em sinergia faz com que um produto seja um bom hidratante. O que é importante? É nós também adaptarmos as diferentes texturas e as diferentes formulações ao nosso tipo ou ao nosso estado de pele. Porque uma pele que seja oleosa pode usar tudo isto, claro, mas se calhar não precisa de usar emolientes em tanta quantidade, porque já tem as suas gorduras em maior quantidade. Portanto, aí, mas as marcas são claras na classificação dos seus produtos e na segmentação. Por isso, muito importante, mesmo muito importante, é ler as cartonagens. Não é procurar as fórmulas INCI, a meu ver, porque nós, através da fórmula INCI, nós conseguimos perceber o ingrediente que lá está, mas nunca vamos saber as percentagens, a não ser que a marca comunique. Claro. E depois, assim, eu dou sempre este exemplo do bolo de chocolate, já sabe, nós temos muitos bolos de chocolate. Todos eles têm como ingrediente principal o chocolate, mas depois têm milhentas coisas à volta. Farinha, açúcar, ovos, manteiga, azeite, óleo, o que for, não é? E isso faz com que cada bolo de chocolate tenha a sua receita. Por isso é um bocadinho até ingrato este trabalho de andar a analisar estes ingredientes e concluir daí grandes coisas. Não se conclui muita coisa, não se conclui quase nada, na verdade. Quem tem um grande domínio dessas nomenclaturas e dessas composições acaba por ser digamos, um rico cheio de nada, porque realmente eu sei que aquilo sei, e portanto qualquer uma pessoa, aliás, de vírgula a vírgula, pesquisar no Google, aquilo já nos diz, certo. Quer dizer, nem sequer é uma informação tecnicamente... Bom, às vezes pode ser complexa, porque às vezes há aí algumas marcas que trocam umas ordens e quando têm recipientes comuns colocam no mais concentrado, às vezes colocam no menos concentrado. Portanto, há sempre uns micro-truques, como no próprio bolo de chocolate. Exatamente. O cozinheiro que faz um bolo de chocolate tem os seus micro-truques. Claro. E depois ninguém acaba por conhecer 100%, e não sei se 80% nem 70% daquilo que possa estar efetivamente dentro do cosmético, não só pelos seus ingredientes, das suas matérias-primas, mas pelo bolo completo, pela forma, pela ordem, pela mistura, pela concentração, por tudo isso que dá depois ações cosméticas diferentes. E depois ainda temos a parte que eu acho que é mais fascinante na cosmética, que é o lado intangível, por exemplo, de termos uma textura que tem uma determinada cor, uma determinada fragrância, que vem numa embalagem especial ou não para aquela pessoa e que faz com que realmente aquela fórmula também adquira determinadas características que vão potenciar o efeito. E aqui não há dúvida disso. Não há, aliás, pegando num exemplo de referência na área da hidratação, que é o clássico dos clássicos, o creme Nivea da lata azul. O creme Nivea da lata azul é um creme hidratante, acima de tudo tem oclusivos. Eu penso que o único humectante que tem é o pantenol, acho que é a única coisa que tem na fórmula com essa ação. De resto é maioritariamente oclusivo, mas depois tem o estatuto de ícone, porque de facto tem uma fragrância icónica, uma textura que foi pioneira, uma reputação que é inabalável e uma performance que obviamente é boa. Quando nós olhamos para aquela fórmula dizemos, mas não há coisas mais modernas ou não há coisas que têm mais ingredientes que à partida iriam fazer? Sim, mas que aquele produto chegou onde chegou porque de facto tem uma boa fórmula e uma reputação que é inabalável, isso é mérito, obviamente, daquele produto. Para além da fragrância que mexe com os nossos sentidos, claro. A questão
crítica, que não é só a nível de lata azul que se pode fazer. Eu Claro. acho que há muitos conceitos de hidratação, e também posso envolver isto numa segunda pergunta, que são um bocadinho as formas galénicas, mas também o conceito, isto é, aqueles hidratantes que só funcionam, isto é, nós perdemos água na pele porque as células deixam de ter boas condições. A barreira cutânea, as proteínas que a célula produz, a quantidade de água, as moléculas de água, os fatores naturais de hidratação, as ceramidas, as filagrinas, assim, tanta coisa que, no ponto de vista fisiológico, a pele em boas condições está a funcionar bem, a pele seca e desidratada passa a funcionar em más condições. E muitas vezes existem processos, por isso é que eu acho que os hidratantes devem ter até, o processo de hidratação cutânea deve ter uma abrangência ainda mais alargada do que estas 3 ações, porque grande parte destas 3 ações, ou grande parte dos ingredientes, eles funcionam quando estão na pele. Depois de se lavarem, deixam de ter ação e não deixaram na pele um estímulo ou uma atividade que lá à frente, em vários dias ou semanas, ponha a pele em melhor estado. Por exemplo, se usarmos um alfa-hidroxiácido como o ácido lático, que possa ter, que não tem nenhuma atividade específica, nem como oclusivo, nem como humectante, talvez pela gestão dos fatores naturais de hidratação, mas como oclusivo e como emoliente não terá, mas é um ingrediente que tem uma ação, e tantos outros que podemos discutir sobre isto, como o ácido lactobiónico, por exemplo, também, ou outros, que têm essa atividade, que são super suaves, não são irritantes, ou podem não ser irritantes, e são, acima de tudo, ingredientes que não funcionam hoje, mas criam condições para a pele, num curto ou num médio período, ela própria recuperar função, aquilo que é o seu ritmo, aquilo que é a sua estrutura, aquilo que é a sua proteção, a sua capacidade autónoma de funcionar. E muitas vezes eu acho que é aí que entra a crítica não só a nível de lata azul, como ao próprio ácido hialurónico, que funciona quando está lá. Lava-se, deixa de funcionar. O que é que lhe parece essa ideia desses outros ingredientes que não são hidratantes puros, mas que podem acrescentar? Totalmente de acordo. É verdade que existem outros ingredientes que têm outros desempenhos que são muito úteis. Falando nos alfa-hidroxiácidos, alguns deles têm de facto essa capacidade e às vezes até são, pelas peles mais desidratadas ou sensíveis, vistos como algo que pode desidratar a pele, não é? E agressores. Mas isso também faz parte depois do papel de educar, não é? Educar. O que eu também gostava de transmitir, e porque a maioria das pessoas que nos vê normalmente é profissional da área, é que as marcas que trabalha, nomeadamente nos seus gabinetes, nos seus consultórios, que tenham de facto boas fórmulas e que queiram saber esses outros mecanismos que estão nessas formulações e que são muito úteis e que confiem. Eu acho que a partir do momento em que nós também não confiamos e temos essa vontade, tipo inspectores, irmos analisar as formulações e quase ver onde é que puseram o pé na argola, isso já revela que a pessoa não confia naquela marca, então não devia trabalhá-la. Honestamente, devia trabalhar outra coisa qualquer. Nós precisamos de, até por uma questão de investimento, não é? Escolher muito bem as marcas que trabalhamos, dominá-las completamente, e por isso é que eu acho que é muito produtivo não trabalhar com uma panóplia muito grande de marcas para permitir esse domínio total. E até depois há muita coisa que vem na teoria e que na prática nós verificamos que não é assim. Portanto, também saber, não é? Como é que depois os produtos se comportam nas peles, o que é que as pessoas dizem, esse feedback é muito importante, mesmo. Até porque as formas galénicas, eu costumo dizer, e acho que a Joana também defende muito isso, que é, não adianta ter o melhor produto do mundo, pôr pacientes a comprar e depois não os aplicar. Claro. Porque não gostam do cheiro, não se identificam, não gostam da textura, é muito besuntosa, é muito seca, estira a pele, deixa muito brilho, deixa pouco brilho. E, portanto, há muitas vezes uma tentativa que os próprios profissionais às vezes têm de querer encontrar o produto perfeito. E o produto perfeito é um bocadinho como o perfume. Eu tenho de o experimentar, tenho de o viver, para depois dizer assim, gosto, não gosto, se calhar não gosto hoje, gosto passado uns anos, se calhar não gosto no verão, gosto no inverno. E os cosméticos têm muito essa vertente de serem importantes as monitorizações, ou seja, os acompanhamentos dos profissionais pós-aconselhamento ou pós-prescrição, para garantir que são aplicados da forma correta, mas que, acima de tudo, as expectativas estão a ser cumpridas. A boa sensação, a boa
perspectiva da própria aplicação. Isso é muito importante. É completamente diferente nós começarmos o nosso dia a aplicar no nosso rosto, que ainda por cima tem um contacto imediato com as nossas narinas, Claro. portanto é incontrolável, nós sentimos o cheiro. É impossível começarmos com um aroma que não gostemos de utilizar. Não dá. Isso não nos faz bem. Isso é uma fonte de stress, mesmo que seja pequenina, mas é uma fonte de stress. É completamente diferente começar com uma textura que nós gostamos de aplicar, que nos transmite uma boa sensação. Esse lado sensorial da cosmética é um lado que está a crescer, porque nós também somos seres cada vez mais hedonistas, gostamos de ter prazer. Há pessoas que não têm prazer a fazer rituais cosméticos. O único prazer que daí advém é, de facto, muitas vezes o cheirinho, que gostam do perfume. E isso é mágico. E, obviamente, que as marcas trabalham muito, muito isso, sem dúvida. Aquele conceito de que os pacientes, por exemplo, acontece muito isso, aliás, estamos a falar há bocadinho das formas galénicas, de que eu quero um sérum hidratante. Então o sérum tem que ser líquido, tem que ser transparente, tem que ser de toque seco. Há uma série de mitos associados, como o creme. O creme tem que ser denso, tem que ser branco, tem que ser besuntoso, tem que deixar brilho. Isto nem sempre é assim, pô, não, Joana? Há muitas formas galénicas que eu posso ter líquido, mas ter um toque acetinado, um toque besuntoso, mais brilhante, menos brilhante. Qual é o papel das formas galénicas na hidratação e como é que os profissionais devem usar essas informações que se auscultam nas marcas, nas fichas técnicas e nas formações, nos workshops que fazem, para concluírem que aquele produto é mais para sei lá, uma condição cutânea mais seca, ou transitoriamente seca, ou fragilizada, ou por gosto. Como é que se faz esta compatibilidade entre necessidade objetiva, técnica, e aquilo que eu gostarei mais ou gostarei menos? Normalmente, as marcas que têm gamas de hidratação não têm só um produto. Acabam por ter umas declinações, 2, 3, às vezes até mais, para podermos adaptar ao tipo de pele, tendo em conta o perfil hidrolipídico. Portanto, uma pele que seja mais seca, normalmente prefere texturas mais untuosas e, portanto, aí as marcas podem aumentar o teor de emolientes para termos realmente texturas mais cremosas, besuntosas, como estava a dizer, que deixem mais a sensação de pele flexível, imediatamente, muito confortável. Nada contra, é mesmo uma questão de gosto. Claro que se for uma pele mista ou oleosa, à partida vai gostar mais de um produto que tenha um toque seco, que não fique com gordura visível, que aplica e penetra automaticamente. Isso aí não tem tanto a ver com os ingredientes funcionais, mas mais com os tecnológicos. E aí é mesmo uma questão de formulação, obviamente. Mas pode também, pode acontecer o paciente ter que lhe ser explicado, porque às vezes os pacientes não sabem ou ainda não tiveram a oportunidade de contactar com esta informação, que eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de hidratantes besuntosos porque se estiverem besuntosos os óculos estão sempre a cair. Só que Mas é um argumento válido. é um argumento super válido. Claro. Mas por outro lado, se eu não fornecer à minha pele alguns ingredientes, alguns lípidos, alguns emolientes, por exemplo, eu também não vou ter a parte técnica cumprida. Então em que é que ficamos? Não vou aplicar o creme tecnicamente correto, que me vai garantir que a minha pele fica melhor no ponto de vista do seu estado, ou vou preferir um toque seco para isto não estar sempre a cair? Aí vem o ritual de aplicação. Eu diria a um utente que se queixa exatamente desta situação, que de manhã utilize um produto que não faça com que os óculos caiam e à noite utilize uma fórmula que seja mais untuosa para, lá está, cumprirmos essa necessidade. Seria o meu aconselhamento, porque, de facto, se é uma queixa que a pessoa refere e é um desconforto que vai sentir, não vale a pena. Não vale mesmo a pena. E, felizmente, nós temos tantas opções no mercado. Claro que às vezes é uma questão de experimentando até acertar, mas eu diria com uma elevada probabilidade que hoje em dia no mercado nós encontramos tudo aquilo que nos faz bem e que é conveniente para as nossas preferências. Fragrância, não fragrância, mais untuoso, menos untuoso, com doseador, sem doseador, em boião, tudo. É verdade. Eu digo isso exatamente quando se falam dos manipulados cosméticos, que eu digo, mas há tanta oferta e tão maravilhosa, tão testada, tão... Agora senti-me
Manipulados cosméticos, temos que dizer, já Ou sabe. cosméticos manipulados. Não, não. São medicamentos, são medicamentos. Pois, é isso. É que é assim, ou são cosméticos e cumprem o regulamento, ou são medicamentos. E não é por virem com uma prescrição médica que passam a deixar de cumprir o regulamento. Nós temos neste momento no mercado muitas pessoas a fazerem cosméticos manipulados que estão ilegais. Portanto, isto também é importante ser dito. Agora, claro que podemos ter um medicamento que nos parece um cosmético e ser um medicamento, mas aí é um medicamento. Eu referia-me a manipulados. Sim, Sim. mas eu referia-me a manipulados cosméticos como medicamentos que têm ingredientes cosméticos. Ou Sim, seja, sim. Também já, claro. que se montam fórmulas especiais e personalizadas quando a oferta no mercado é tão vasta que não me parece haver uma necessidade de... Nós somos seres humanos e somos muito... Temos assim algumas peculiaridades, não é? Nós, por um lado, gostamos de sentir que foi feito para nós. Claro. Por outro lado, gostamos muito de ir ao TikTok e ver que meio mundo usa igual. Portanto, fica assim uma confusão grande. Eu acho que o importante é mesmo nós termos consciência que, contrariamente aos medicamentos, os cosméticos são feitos para nos trazerem bem-estar e, à partida, não nos vão fazer mal. Portanto, que seja um momento de satisfação, até porque os estudos também validam isso. As rotinas que têm mais passos hoje em dia, nomeadamente na hidratação e na luminosidade, são os dois parâmetros onde mais vantagem nós conseguimos perceber dessas rotinas mais detalhadas face às mais minimalistas. Portanto, que as pessoas apliquem cosméticos, que tenham um momento de prazer, que massagem os cosméticos. Ainda hoje de manhã estava a ler um artigo sobre isso, sabe que eu adoro a parte da neurocosmética, e a massagem que nós fazemos pode não ser um movimento XPTO, não é? Mas essa massagem também é crucial para a estimulação de determinadas fibras na nossa pele que depois vão aumentar a performance. Não tenho aqui contexto para explicar o que vou dizer, mas e descontextualizado pode parecer que eu estou a ter algum surto, não estou, é ciência. A música que nós ouvimos, tudo isso também tem impacto na percepção que nós temos da hidratação dos nossos produtos cosméticos. Por isso é que tantas marcas se inspiram na sinestesia para criar playlists musicais específicas para os seus produtos. Isto é uma cosmética, obviamente, mais premium ou de luxo, mas o consumidor também valoriza isso hoje em dia e vai valorizar cada vez mais. Porque, digamos, ciência já nós sabemos que existe, suficiente para fazer bons cosméticos. Nós continuamos a ter o retinol como o gold standard no anti-envelhecimento. Claro. E tem décadas. É mesmo. Mas, Ana, estamos a terminar e falava um bocadinho das rotinas cosméticas. Os hidratantes ou o processo de hidratação cutânea não existe só no cosmético hidratante. Esses ingredientes podem estar noutros passos da rotina que às vezes, nesse conceito mais minimalista, até impedem ou não necessitam de ter o hidratante isolado naquele momento da rotina. Verdade. Nos cleansers, nos protetores solares. Isso também é importante gerir bem. É super importante, até porque nem todas as pessoas têm a possibilidade de investir numa rotina mais elaborada e não têm tempo, muitas vezes não querem ter esse tempo. Por isso, claro que sim, numa rotina minimalista nós podemos ir buscar ingredientes de hidratação desde os produtos de limpeza, se bem que o tempo de contacto à partida não será tão grande, mas à partida assim, e também o protetor solar, que de manhã pode substituir um hidratante. Hoje em dia, um protetor solar já cumpre essa ação hidratante e para a esmagadora maioria das peles eu diria que seria suficiente. Pronto, sim, mas depois cada um é que se sente, obviamente. Até no produto de tratamento, sei lá, um produto antioxidante ou preventivo de sinais de envelhecimento, ele próprio pode ter, aplicado de manhã, pode ter, amanhã ou à noite, mas pode ter essa função hidratante se tiver esses ingredientes ou essa forma galénica que acrescente essa atividade. Exatamente. Sem dúvida. Por isso, obviamente, é ver muito bem as alegações que as marcas fazem. Obviamente, as marcas também têm todo o interesse em salientar os ingredientes que são mais especiais para as funções que querem transmitir. Mas é ler as cartonagens, não as fórmulas Inky, porque nem todas as pessoas conseguem, mas ler as alegações das marcas.
E à partida, se for uma marca de confiança, e nós temos muitas, independentemente do segmento, independentemente de ser farmácia, de ser perfumaria, de ser estética, nós temos muito boas marcas com muito boas formulações, confiar e usar. Os produtos parados no lavatório não fazem efeito, têm que ser aplicados. Já agora, falando no lavatório, cuidado com as condições de armazenamento dos cosméticos. Pronto, isto dava outro tema. Outro tema. Pronto. É verdade, é verdade. Porque depois se há qualquer coisa que corre mal, a marca também, não é? A culpa é sempre da marca, nunca é do consumidor que utilizou mal ou não utilizou. Mas pronto, já sabemos. É verdade. Todos nós temos na casa de banho algures, uns Claro. cosméticos lá pendurados ou Claro. pousados. Claro. E a casa de banho é um local onde há muita umidade, há muitas mudanças de temperatura e há cosméticos que têm mais dificuldade em se aguentar nessas condições e, portanto, é preciso cuidar sempre É verdade, sim. dessa aplicação. Isto, Joana, Diogo, diga. nós também estamos a falar muito do rosto, mas lembrar que o corpo também existe e precisa de muita hidratação. E às vezes, para muitas pessoas, até precisa mais de hidratar a pele do corpo do que propriamente a do rosto. Portanto, besuntem-se. Sim, porque Espera à cabeça. muitas vezes os processos de higiene diário até são mais lavantes os processos no corpo durante o duche, por exemplo, Claro. do que até no rosto, porque às vezes há pacientes que no rosto até têm um cuidado, até têm lá pouca quantidade e controlam cumprem algumas regras corretas e no banho é um bocado assim mais à toa. Sim. E às Até vezes essa hidratação até da água. complementar mais. A temperatura da água, normalmente nós protegemos um bocadinho o rosto das altas temperaturas e no corpo abusamos, não é? Muitas vezes. Pronto. Então, isso também desidrata a pele, efetivamente. Portanto, também, obviamente, recompensar a pele no final de sairmos do banho. Joana, chegamos ao nosso fim. Um instante. Voou. Aliás, as nossas conversas voam sempre. É verdade. Sejam em live ou noutras circunstâncias, elas voam. É verdade. O tempo voa, que é uma coisa impressionante. Resta-me pedir-lhe um apelo para nós irmos até à sua cidade, ou seja, nós, a equipa da Academia, vai toda de bagagens feitas para dia 30 de março estarmos em Lisboa. Vão ser 2 dias intensos, vão ser muita troca, vão ter outros professores, da professora Joana, mas queria um apelo seu para irmos até à sua cidade e até bem perto da sua zona. Eu sei que para quem vem do Porto, vir a Lisboa é sempre um bocadinho complicado, mas Lisboa é uma cidade que obviamente acolhe muito bem quem vem do Porto, sempre, à parte de preferências clubísticas, e um fim de semana dedicado a aprender sobre esta matéria eu acho que é sempre muito, muito enriquecedor. Portanto, a excelência da Academia é mais do que conhecida, eu tenho muito orgulho em fazer parte dela, como sabe, portanto acho que todo o corpo docente procura sempre trazer inovação, mensagens também próximas da realidade, que é super importante, e o feedback que tenho dos alunos é sempre esse, de que ficaram mais ricos no seu conhecimento. Portanto, venham, aprendam durante 2 dias, partilhem também o vosso conhecimento connosco, porque é muito importante. Quem ensina também recebe informação e aprende sempre, se tiver essa disponibilidade. Eu pessoalmente tenho sempre disponibilidade para aprender e eu espero que seja um fim de semana muito bom para todos e cá vos espero. Então, muito obrigado, Joana. Obrigada. 30 e 31 de março estaremos em Lisboa, na nossa imersão em estética facial. Foi um gosto muito grande, Joana, como sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que estiveram presentes nestes 4 dias de estética de bolso, dedicados à estética facial. Foi um gosto muito grande. Até breve, Joana, um beijinho e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Diogo. Obrigada.